noite, querido amigo. Seja bem-vindo a mais um IBBcast. Hoje a gente está aqui com o pastor Rafael, que dispensa apresentações, nosso ministro de louvor, mas vou pedir para você se apresentar um pouco para o nosso público de casa. Olá, pessoal. É uma alegria participar, porque normalmente eu sou aquele que está atrás das câmeras, né? Mas é muito bom poder participar do IBBcast, é um projeto lindo que a nossa igreja tem desenvolvido. Meu nome é Rafael, eu sou pastor aqui da igreja, já sirvo aqui na igreja, esse ano vai completar 10 anos. Nossa! Então é um tempo considerável. Quando nós chegamos aqui, a minha filha Olivia tinha 9 meses e ela já está com 10 anos, Uma graças década, a né? Deus. É uma bênção. E sou casado com a Carol. E tenho a alegria de coordenar aqui na igreja o Ministério de Culto e Louvor e o Ministério de Comunicação. Então, se você de alguma forma quer, já aproveitando a oportunidade, o merchan, participar e se envolver no trabalho aqui da igreja, pode me procurar, que a gente tem um lugar para você. Amém. Muito bom ter você aqui, pastor. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito atual, né? A gente está na nossa segunda temporada com o tema Deus não faz acepção de pessoas. E hoje, para essa conversa, para esse podcast, a gente vai falar que uma frase muito dita, né? Eu não preciso de Deus para ser uma boa pessoa. Acho que é um pensamento muito comum na nossa geração. Muitas pessoas acreditam que ser bom é o suficiente, né? E que não precisam de Deus para ter uma vida boa, uma vida direita. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então eu trouxe aqui 2 versículos para pautarem a nossa conversa, né? O primeiro deles é João 15:5, que vai falar: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu neles, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o segundo versículo é Efésios 2, do 8 ao 9, que diz: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então esses são os versículos que vão guiar um pouco aqui a nossa conversa de hoje, para falar sobre as nossas boas ações, né? E aí, pastor Rafael, eu queria te trazer aqui a nossa primeira pergunta, que é justamente o que você acha que essa frase ela pode revelar sobre a nossa compreensão bíblica do ser humano, né? Uhum. Então, acho que a sua pergunta já responde, né? A maioria das pessoas que tem esse tipo de pensamento, que realmente não precisa de Deus para serem boas pessoas, elas não encaram a Bíblia como regra de fé e prática. Então, a nossa antropologia bíblica já subentende que nós somos criação de Deus, que nós dependemos de Deus para tudo, que não existiria nós se não existisse Deus, em primeiro lugar. Então, não é só uma questão de que eu não preciso de Deus para ser uma pessoa boa. Quer dizer que eu preciso de Deus para respirar. Foi Deus que me deu a vida. Eu preciso de Deus para poder realizar desde um bom dia e ser agradável com alguém que me recepcionou no ônibus, até cumprimentar o garçom e agradecer porque ele me serviu bem. Ou fazer uma boa ação com alguma pessoa que está passando na rua e a gente assim, ali servir de maneira solidária. Então, nós precisamos de Deus para tudo. Agora, esse pensamento é realmente muito comum. E eu lembrei até de uma música da banda Resgate, que ali mostra um salmo, que ele fala, né, diz o tolo em seu coração não há Deus. Então, a Bíblia diz, que está falando, Deus está falando. Então, a gente encarar que não existe Deus é uma atitude de pessoas que realmente não são ignorantes com relação a ignorância no sentido de falta de conhecimento sobre quem Deus é. Sim. Então, realmente não existe bondade além de Deus. E é isso que a Bíblia fala. Tem razão. E se você pudesse falar mais sobre o que é ser uma pessoa boa nos parâmetros da Bíblia, como você poderia descrever isso pra gente? Se a gente entende que Deus é o doador da vida e que Deus é o ser supremo e que Ele é o bom, não existe nenhuma bondade além de Deus. Mas, pela nossa observação no mundo, a gente vê muitas pessoas boas. Seria ignorância nossa achar que tantos ativistas, tantos líderes de ONG são pessoas essencialmente ruins, porque, na verdade, eles estão fazendo boas ações. Agora, a gente pode questionar se as boas ações deles representam quem eles são, se eles são pessoas boas ou se realmente são só boas ações.
né? Existe um termo na Bíblia não, na teologia, que fala sobre graça comum. Graça comum é aquela graça que todos nós recebemos, que existe, que nós somos imagem e criação de Deus, né? Nós somos imagem de Deus. Existe algo de Deus em nós, porque nós somos criatura de Deus, e quem fala isso é o texto do Gênesis, né? E Agostinho, teólogo já muito respeitado, ele fala que se existe alguma bondade no mundo, essa bondade primeiramente veio de Deus. Então, ninguém pode fazer nada bom que não veio primeiramente de Deus. Agora, a gente pode se questionar, né, se existe uma bondade desinteressada no ser humano. Existe um episódio do Friends, não sei quem gosta. Eu adoro. Você adora. Já vi umas 7 vezes. Lá em casa tem 2 séries que a gente assiste todo ano, uma vez pelo menos, e Friends é uma delas. E tem um episódio do Friends que a Phoebe fala sobre a questão de ser bom ou de ser mal, e ela fala que não, que ela faz boas coisas porque ela é boa. E o Joey, ela fala para ela, não, mas não existe bondade desinteressada. Você quer sempre algo em troca da sua bondade. E ela fica o episódio inteiro argumentando, falando, não, eu sou boa porque eu sou boa. E ele fica sempre contrapondo ela, falando, não, você fez isso por causa disso, você fez isso por causa disso, você fez isso por causa daquilo. Uhum. E às vezes não diz respeito apenas a algo que você vai ganhar com a sua bondade, mas como você vai se sentir. Tem tantas empresas que acabam com o meio ambiente, mas elas investem bilhões na conservação do meio ambiente ou no trato com as crianças, na educação, essas coisas. Aí você pode falar, nossa, aquela empresa é muito boa. Não, ela faz aquilo por algum tipo de incentivo fiscal, porque ela é obrigada de alguma forma, ou para aplacar a ira, né? Aplacar ou tentar apagar a maldade que ela está fazendo. E ter uma imagem. E ter também, uma né? imagem boa. E a gente vê isso, infelizmente, até na própria igreja. Tem pessoas que vêm à igreja porque ela acha que de alguma forma ela vai amansar a Deus ou ela vai se sentir melhor. Tem pessoas que ofertam na igreja porque ela de alguma forma ela acha que aquilo vai fazer com que o coração dela se sinta melhor e ela se sinta menos mal pelas maldades que ela praticou anteriormente. Então, uma bondade distante de quem Deus é e distante do que a Bíblia diz sobre quem Deus é, ela não é uma bondade desinteressada. Ela é uma bondade que, de alguma forma, não está pautada na pessoa certa, que é o nosso Deus, que é o doador e que é o criador de tudo. Com certeza. E acho que isso vai muito de encontro com uma passagem de Romanos, né? Eu até tinha colocado aqui já, que é Romanos 3, 10 a 12, que fala assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E acho que fala exatamente sobre isso, né? Sem Deus, não há nenhuma pessoa essencialmente boa. Só Ele é 100% bom, né? E aí uma próxima pergunta que eu trago aqui é como você acha que a autossuficiência moral pode se tornar uma forma sutil de orgulho espiritual? Essa semana, eu não só invisto e acredito no podcast, mas eu sou um consumidor de podcast. Né? Essa semana eu ouvi uma pregação num podcast do Tim Keller, já falecido, um pastor americano de Nova York. E ele teve uma série de mensagens que ele pregou nos últimos anos do seu ministério, que falava sobre o termo santidade. E a gente, às vezes, usa o termo santidade de maneira errada, né? A gente brinca, né, na rua. Não, vai lá o santinho, vai lá. Por quê? Porque a gente tem essa imagem cultural nossa de que os santos são aqueles que não fazem nenhuma maldade. Os santos são as pessoas boas, são aquelas pessoas que lutaram pelo bem das pessoas, são aquelas pessoas que, de acordo com a crença católica, praticaram algum tipo de milagre. Então, ela foi santificada. Então, ela é um santo. Sim. E eles são os santos separados, né? E o termo bíblico para santidade diz realmente um pouco sobre isso, né? Fala sobre a santidade de Deus, né? Deus é um ser supremo, soberano, maravilhoso, que nada de maldade há nele e, de alguma forma, essencialmente falando, ele está completamente separado do ser humano. Ele está num plano diferente da gente. Ele é um ser muito bom, essencialmente bom. Ele é a bondade em pessoa. E nesse aspecto ele é completamente separado de nós. E se a gente transferir essa interpretação para o ser humano,
já está errado. Uhum. Por quê? Porque nós nunca seremos essencialmente boas, a não ser quando nós ali estivermos com o Senhor nos céus e lá Amém. nós seremos perfeitos assim e veremos a Deus assim como Ele é e estaremos face a face com o Senhor e será um outro momento. Mas aqui no nosso plano, aqui no meros mortais, nós nunca chegaremos a esse nível de bondade e nesse nível de santidade. Mas a Bíblia fala que sede santos porque eu sou santo. Sim. Então, peraí, como assim que Deus Que quer dualidade que eu... é essa, né? Como assim Deus quer que eu chegue num lugar onde a gente já sabe que a gente não vai chegar? E aí o Tim Keller ele fez uma interpretação que eu nunca tinha pensado por esse caminho. Ele usou a palavra santo a partir do inglês. E ele falando holy, né? E aí holy ele vem daquele verbete que fala sobre holístico, né? The holistic, holy, completo. E ele diz assim, o homem essencialmente santo, ele é aquele que ele é completamente entregue a Deus. A Deus. Ele não é uma pessoa completamente boa, mas ele é uma pessoa que está completamente entregue às suas vontades, os seus desejos, às suas ações, os seus pensamentos entregues e cativos a Deus. E aí, a partir desse nível de santidade, dessa busca de santidade pelo cristão, aí a gente pode realmente praticar coisas cada vez melhores, mais santas e mais boas. Mais boas, né? Não sei se existe esse termo aqui. Então, isso foi 2 dias atrás, graças a Deus, porque o podcast foi agora, que eu ainda não esqueci e até me ajudou. Mas é o que Deus quer, então, e é o que Deus quer de nós. Agora, nós pensarmos que nós chegaremos a um nível de bondade da divina, isso realmente é contraproducente, é uma busca sem fim, né? Agora, com relação às pessoas que acreditam que pessoas podem ser boas a parte de Deus, elas realmente podem fazer como a Phoebe fez, né? Buscar, lutar muito. E a gente conhece pessoas assim. Sim, com certeza. Eu conheço. Lá em casa, a gente tem um grande exemplo que é a nossa avó, já falecida. E ela pensa na mulher boa, né? E que cuidava muito dos filhos, cuidou muito dos filhos, cuidava muito dos netos. Ela era aquela senhorinha que pegava e secava por fio de cabelo, sabe? Com carinho, com paciência, que sempre tinha uma palavra agradável. Agora, será que esse tipo de pessoa são realmente boas diante de Deus? Uhum. Ou eles realmente só praticam bondades? Sim. Né? E realmente não há nenhum justo sequer. Romanos 3 também fala que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. E a partir do momento que a gente não reconhece que há maldade em nós, que a gente não reconhece que nós somos pecadores, a gente nunca chegará ao padrão de santidade que Deus quer, que é o padrão daqueles que estão completamente entregues e cativos a Deus. Amém. E é até legal falar uma coisa aqui para o pessoal de casa, né, para contextualizar essa próxima pergunta, que o intuito do nosso podcast aqui é também não só para as pessoas que estão fortalecendo a sua fé, mas para aquelas que ainda estão buscando a Deus, né? Responder certas perguntas mais difíceis, enfim. E eu venho de um contexto ali, né? Acabei de terminar a faculdade, então na faculdade a gente sabe que é um ambiente acadêmico, tem muitos questionamentos, né? Principalmente pra gente que é cristão, as pessoas às vezes pegam a gente para fazer várias perguntas sobre cristianismo, sobre a existência ou não de Deus. Uma coisa que eu já ouvi muito, e ainda ouço, enfim, em diversos lugares, é a seguinte frase que diz assim, por exemplo, uma pessoa que é boa, mesmo se ela não acredita em Deus, será que ela não vai para o céu? Porque ela é boa, né? Ela tem boas ações, são o que você falou, a pessoa que é dona de uma ONG, ela faz ali suas boas ações, etc. Mesmo sem ela acreditar em Deus, mesmo se ela seguir a sua religião, Pablo, ela não vai para o céu? Então você podia diferenciar pra gente qual é a diferença do moralmente correto e do ser salvo? Normalmente as pessoas, existe algo no ser humano que anseia pela salvação, que anseia por Deus. Talvez elas não saibam qual Deus que elas estão buscando, que elas estejam buscando. Talvez elas não saibam onde buscar. Mas as pessoas, essencialmente, elas querem ser pessoas boas. Elas querem obter a salvação.
é uma necessidade do ser humano, algo que Deus colocou no nosso coração. Agora, pessoas buscam nos lugares errados. A Bíblia fala que é o nosso padrão de conduta, nosso padrão de fé, o nosso ensinamento maior é a palavra de Deus. Com certeza. Ela fala que ninguém pode chegar ao céu se não for por Deus. Jesus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ninguém veio ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, ele é o único caminho. As boas obras, elas seguem por um outro caminho. A gente não faz boas obras para ser salvo. Por nós sermos salvos, nós praticamos boas obras. Para agradecer, para louvar, para bendizer, por responsabilidade com a criação humana, porque é um mandato de Deus, desde o princípio da criação, que nós cuidássemos uns dos outros e que nós cuidássemos do nosso mundo, que foi a criação de Deus e que Ele nos colocou como gerentes aqui deste mundo. Por nós confiarmos em Deus, por nós crermos em Deus, é que nós praticamos boas obras. Efésios fala que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Não vem de vós. É dom de Deus. Não vem qualquer coisa que a gente possa praticar. Não vem nada de nós. Vem de Deus. E aí, olha que legal. O pastor Carlos, ele usa bastante esse exemplo, né? Se nós recebemos a graça e a salvação mediante a fé, e isso não veio nada de nós, isso nos garante algo maravilhoso, que é a certeza da nossa salvação e a garantia de que nós não vamos perder nunca a nossa salvação. Por quê? Porque ela veio de Deus. E se foi Deus que nos salvou, mediante a sua graça, mediante o seu Filho Jesus Cristo, nada que a gente possa fazer nos faz perder essa salvação. Se a gente acreditar que a nossa salvação, ela vem mediante as boas obras, se em algum momento você praticar algo ruim, você perde a salvação. Se em algum momento da sua vida você se permitir ou deixar de praticar essas boas obras, você também perde a sua salvação. Seria muito instável, né? Algumas religiões acreditam nisso. Uhum. Uma hora Então, você está salvo, uma hora outra você hora está salvo, você uma não hora você está. não está salvo. Peraí, talvez até por isso que tenha surgido, eu não sou historiador, né? Mas talvez até por isso tenha surgido a questão da extrema-unção, né? Então, vamos lá fazer uma oração e pedir remissão dos seus pecados antes que ele morra, para ele não ir para o inferno. Porque a gente não sabe quais foram os pecados que ele praticou. Uhum. A partir daí, também que não foi a partir daí, mas no catolicismo talvez foi esse o caminho que seguiu a questão do batismo, né? O batismo como um garantidor da salvação. Sim. Então, vamos batizar logo essa criança, porque se ela morrer antes do batismo, ela vai morrer pagã, ela vai para o inferno. Então, ela precisa ser batizada. Porque se alguma coisa acontecer, o que a gente vai fazer com as nossas crianças? A gente vai ficar para sempre com essa incerteza se ela foi para o céu ou se ela foi para o inferno? Isso seria muito triste, né, de você imaginar assim. Por quê? Porque, de alguma forma, você está pensando que você tem que ser bom para ser salvo. Que não foi Deus que te salvou, que foi outra coisa que te salvou. Como se as suas ações fizessem você merecer a salvação. salvação. E a gente nunca vai merecer. E a gente né? nunca vai merecer. A gente é salvo mediante a fé, mediante a graça, pela fé. E isso realmente não vem de nada de nós. Agora, isso não nos garante um passe livre para a impunidade ou para a gente viver de maneira, né, irresponsável no Com mundo, certeza. né? Romanos 6, ele começa com uma pergunta maravilhosa. Ele fala, legal, e a partir de agora, vamos fazer o que a gente quiser? Né? Vamos viver de maneira livre? Ele falou, é claro que não. Uma pessoa que acha que ele, por ser salvo pela graça, ele pode fazer o que ele quiser, moralmente falando, nós podemos questionar se ele realmente foi salvo. Porque ele realmente não entendeu o que é a salvação. Uhum. Nós falamos sobre santificação e a santificação ela é um processo. Né? Não é a partir do momento que você crê em Deus, que você entrega a sua vida para Jesus, que você vai automaticamente ser livre de toda e qualquer maldade. Ou as suas práticas elas automaticamente serão boas. Né? Isso não é verdade. Uhum. A gente tem o pecado em nós, que ele continua ainda lutando em nós. É um processo. É um processo que aos poucos nós vamos, né, diminuindo a quantidade de pecados e os desejos pecaminosos e aumentando o nosso desejo por Deus e ajustando algumas práticas de acordo com a vontade de Deus. E isso está tudo escrito na palavra. Mas não é
algo interesseiro. Eu não vou praticar boas obras para ser salvo. Eu não quero ser bom para ser salvo. Eu quero ser uma pessoa É boa espontâneo, e né? melhor, porque eu quero agradar a Deus. Que eu quero viver do jeito que Deus quer que eu viva. Uhum, Por esse caminho. com certeza. E para essas pessoas que dizem que não dependem de Deus, que não precisam de... Não dependem não, que não precisam de Deus, né? A gente sabe que elas continuam dependendo de Deus de diversas formas, né? Eu mesmo acredito que essa crença da nossa geração, da autossuficiência, é uma farsa, né? Eu acho que a gente depende de todo mundo o tempo todo, em diversas ocasiões, principalmente de Deus. Então, como você acha que essas pessoas que dizem que não precisam de Deus continuam dependendo dele? Não é algo que essencialmente está dentro do controle deles, né? Depender ou não de Deus, ou viver excluindo a graça de Deus sobre eles, não é algo que está necessariamente dentro do poder deles, né? Por quê? Deus já soprou o sopro de vida. Ele que mantém o sol lá em cima nos esquentando. Ele que manda a chuva e a alimentação que nós tanto precisamos. Então, você depende de Deus. Isso é natural. É inevitável. É inevitável. Nada que você possa fazer vai fazer você depender menos de Deus. Ou mais. Mais de Deus, com certeza. Mas menos de Deus, Deus já está ali. Uhum. Né? Ele é o Criador, Ele é o sustentador e o governador de todas as coisas. Né? Então Deus, ele vai continuar cuidando. Agora, viver de maneira alheia a Deus, isso é possível. E você pode fazer muitas coisas muito boas, sem essencialmente pensar em Deus, ou viver a sua vida pensando ou considerando a vontade de Deus, de alguma forma. Isso é possível você viver assim. Agora, isso não é só um pensamento de hoje, mas eu acredito que isso é um pensamento imediatista. Normalmente as pessoas que vivem assim, e vivem com esse tipo de pensamento, é porque elas estão numa condição de vida favorável. Sim. Sabe? Normalmente é assim. Normalmente ela tem um bom emprego, ela tem uma boa família que cuida dela, que despende ali amor sobre ela. Ela consegue de alguma forma ter um conforto de vida. Muito provavelmente ela é uma pessoa que também vive uma condição saudável de questão física. Ela não vive indo para o hospital o tempo inteiro. Mas nós sabemos e temos exemplo de muitas pessoas que viviam assim. Mas, por circunstâncias da vida, elas mudaram de condição. Ou elas perderam dinheiro, ou elas perderam as amizades, ou elas perderam a sua saúde. E ela chegou num momento de que ela fala, não dependo de Deus. Mas ela, em outro momento, ela depende de uma pessoa para poder tomar um banho. E aí, a sua mente vai mudando. E eu acredito que... E tem até aquela frase tradicional e popular, né? De quem não vem pelo amor, vem pela dor. É uma frase extremamente triste de se pensar assim, mas ela é verdadeira. É sincera, né? Ela é sincera. E se for para ser assim, que seja. É melhor o ladrão que foi perdoado na cruz sendo ali condenado do que aquele que não foi, que ali, naquele momento de martírio, ele foi orgulhoso e não se rendeu, mesmo no momento de muita dor. Então, se precisar passar por situação de adversidade para poder realmente crer em Deus, que seja. Eu espero que essa não seja a realidade dos nossos queridos que estão nos assistindo aqui. Há uma esperança e ainda há tempo. Amém. Há tempo para poder a gente reconhecer e colocar a nossa vida whole, completa, diante do poder de Deus. E aí nós vivermos uma vida moralmente e eticamente boa, não para ter a salvação, mas porque nós já recebemos a salvação. E é próprio dos filhos de Deus que vivam de maneira como o Senhor viveu, de maneira pura, de maneira sincera, de maneira que busca o bem do outro, que não busca os seus próprios interesses, mas que busca em primeiro lugar o bem do outro. É isso que o Senhor deseja de nós. Então, há tempo. Há tempo de a gente reconhecer a nossa pequenez e a nossa total dependência de Deus. Com certeza, amém. Em nome de Jesus. E acho que tem uma mensagem muito legal de um filme, né, que é o Deus Não Está Morto, agora eu não vou lembrar se é o 1 ou se é o 2, mas que, no fim, enfim, né, esse filme conta a história de vários núcleos, né, de pessoas,
não sei se você já assistiu, mas no final tem a questão de uma mãe super doente ali. Essa mãe, ela era da igreja, era uma pessoa de fé. E do filho dela que justamente nunca teve problemas. Igual você falou, a vida dele era completamente é, perfeita, assim, né? Nunca precisou ir ao médico, sempre foi rico, sempre teve dinheiro. E naquela situação ali ele vira pra mãe e fala: você que sempre foi temente a Deus, tá aqui nessa situação, doente, e eu não acredito em Deus, eu sou rico, nunca tive problema. E a mãe dele fala pra ele, mas é exatamente isso que Satanás muitas vezes faz. Ele às vezes faz com que as pessoas, né, tenham dores, etc, com certeza, mas às vezes ele decide só não mexer com você, porque ele sabe que você vai achar que não precisa de Deus, Uhum. mas você ainda depende dele. E é muito bonito, né, esse final do filme com essa mensagem. E aí eu queria que você trouxesse também, né, você já deu algumas explicações aí de como as pessoas que têm esse pensamento, né, que não precisam de Deus, começam a reconhecer a Deus, mas eu queria que a gente, de repente, fizesse um paralelo aqui de como você acha que esse pensamento pode atrapalhar as pessoas a reconhecerem que elas precisam se arrepender, que elas precisam entregar a sua vida a Deus, como elas podem começar de outras formas a não esperar essa dor e a buscar verdadeiramente a Deus antes dessa possibilidade, né? É. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Né? Nós, quando pregamos o Evangelho, a gente, para alcançar as pessoas, muitas vezes o argumento e o instrumento, a ferramenta, é a questão social. Então, é fácil o Evangelho chegar numa favela, onde tem uma necessidade de comida, onde tem uma necessidade de educação, onde tem necessidade de saúde. E parece que a estratégia já está pronta, já nasceu pronta. Você chega com uma questão social e aí de alguma forma você consegue acessar as pessoas e de alguma forma você consegue entrar com o Evangelho. Agora, hoje já tem surgido ministérios para empresários. Porque como que a gente vai chegar numa pessoa que não tem necessidades? Necessidades físicas, necessidades materiais. Essa pessoa, ela não precisa de Deus. Sim. Até culto para networking, né? Já vi acontecer. Por quê? Porque, de alguma forma, no fundo as pessoas olham para dentro de si e elas percebem que há um vazio. E um autor disse que esse vazio é do tamanho de Deus. E até as pessoas que são mais bem-sucedidas na sociedade, elas têm esse vazio. Propósito da vida. Por que que você tanto trabalha? Por que que você ganha dinheiro? Por que que você, ao invés de você voltar para casa e ali descansar e poder colocar sua cabeça no travesseiro e ter uma noite de sono de 8 horas, como você talvez com muito dinheiro poderia ter, por que que você escolhe trabalhar até a meia-noite pelo celular e responder e-mails às 4 da manhã? Uhum. Você está em busca do quê? De preencher um vazio que você ainda nem identificou qual que é. Semana passada teve feriado e na parte da manhã a gente ficou na piscina do prédio. Tava eu, Carol e Olivia. A Carol tava lendo o livro e eu brincando com a Olivia na piscina. Uhum. E tinha um casalzinho de jovens, bonitos, casal padrão. Eles estavam os dois na espreguiçadeira. A jovem tomando sol e o jovem com um headset, trabalhando. Na piscina. Na piscina. Talvez você que está nos assistindo possa imaginar que isso seja sucesso. Não, porque ele está trabalhando de casa. Ele está tranquilo, está na piscina. Será que, a gente sendo sincero conosco mesmo, quem que está tendo mais sucesso ali naquela figura? Eu que estou brincando com a minha filha na piscina? Ou o cara que está trabalhando na piscina? É algo Desculpa. Se pensar, né? Eu acredito que eu sou muito melhor sucedido, muito bem sucedido que ele. Com certeza. Eu não estava ali trabalhando, eu estava ali aproveitando a graça e a misericórdia de Deus sobre a minha vida e sobre a minha família. Ele não estava aproveitando nem sequer a esposa que estava do lado dele. É verdade. Isso é triste. Então,
Bota a mão na sua consciência, meu querido. Será que você realmente tem tudo o que você precisa ou está faltando algo para a sua vida? O que está faltando? O que não deixa você dormir? O que faz você trabalhar feito um louco? O que faz você buscar um dinheiro que você não pode gastar? O que faz você não querer voltar para casa e querer ficar pulando de bar em bar, ou de mulher para mulher, ou de homem para homem? O que faz você buscar isso? O prazer da vida? Um prazer que vai acabar? Todo mundo vai envelhecer um dia. E eu espero que a gente possa reconhecer realmente quem Deus é antes que isso aconteça. Com certeza. E aí, para a gente finalizar aqui, se você pudesse deixar um teste prático para as pessoas refletirem em casa, né, para os nossos telespectadores refletirem e avaliarem se eles estão confiando na própria bondade ou na graça de Deus. Como você acha que eles podem fazer essa reflexão? Eu gostaria, talvez, eles pudessem escrever num papel e colocar todas as coisas boas que eles fazem. E ele pode fazer uma avaliação se ele deixasse de fazer aquelas coisas, se ele continuaria ainda sendo uma pessoa boa. Existe uma diferença entre você ser bom e você fazer bondades. A bondade, você pode fazer bondades e parecer bondades para outras pessoas, mas ela não ser necessariamente vinda de uma pessoa boa. Com certeza. Foi o que nós já conversamos aqui. Ela pode fazer uma autoavaliação e ver se ela realmente é uma pessoa boa. E se ela fizer sinceramente essa avaliação, ela não vai conseguir responder que ela é essencialmente boa se ela não conseguir elencar alguma coisa com o que ela faz. Vou dar um exemplo de bondade. Ela não vai conseguir falar, eu sou bom porque eu sou... Não, eu sou bom porque eu faço. 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 Ela não vai conseguir falar que ela é boa sem fazer. Com certeza. E é justamente o contrário do que a Bíblia fala. Fala, eu não sou bom. E se existe alguma bondade em mim, essa bondade veio de Deus. É a bondade de Deus sobre a minha vida. Se ela conseguir chegar nessa conclusão, ela está muito perto do Evangelho. Ela está muito perto de reconhecer a bondade de Deus sobre a vida dela. Ela está muito perto de se render aos pés do Senhor e ela verdadeiramente não ser uma pessoa boa, mas ela desfrutar da bondade de Deus e ela se apropriar da bondade de Deus sobre a vida dela. Uma avaliação sincera. Não uma avaliação para ser postada, não uma avaliação para colocar no sistema, mas uma avaliação do seu próprio coração. Né? Do seu próprio coração. Que bom, pastor. Muito obrigado pela sua presença. Te agradeço, foi muito bom esse papo. Espero que tenha edificado todo mundo aí de casa que está assistindo a gente. E fica aí o desafio para você fazer essa autoavaliação, esse teste que o pastor acabou de passar para a gente. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, um outro desafio. Se você foi impactado por essa conversa, por essa palavra, manda para um amigo, curte, comenta aqui o seu testemunho. Fala para a gente se você fez essa avaliação, o que você achou. E espera a gente para o próximo IBBcast. Até a próxima. Tchau, tchau.